A década de ouro dos animes. Foi assim que eu decidi nomear a nossa última década e também um dos meus vídeos favoritos aqui do canal. E como recentemente ele alcançou a incrível marca de 1 milhão de visualizações, eu decidi comemorar atendendo a um dos pedidos que vocês mais fizeram naquele vídeo. Hoje, enfim, iremos falar sobre a década de 2000 dos animes, que inicialmente eu pensei em dar o nome de década de prata, mas para evitar comentários chatos do pessoal fazendo mimimi porque eu chamei de prata, então eu decidi nomear simplesmente como a outra década de ouro dos animes. Já te agradeço só com o título, então já deixa o like no começo do vídeo, entre já na nossa máquina do tempo e vamos fazer uma rápida viagem no tempo, primeiramente para os anos 2000. Bem, ao contrário da nossa última década, lá em 2000 não existia a fartura de títulos que a gente tem hoje por temporada. Inclusive, se olharmos para as décadas de 80 e 90, conseguiremos contar nos dedos os animes que realmente marcaram a gente de alguma forma, sabe? Em 83 tivemos Capitão Tsubasa, vulgo Super Campeões. Subindo para 86 encontramos ali os nossos queridos Cavaleiros do Zodíaco e o fenômeno Dragon Ball Clássico, que após 3 anos passa o bastão para Dragon Ball Z. Em 92 estreavam juntinhos os animes do nosso casal de mangakas mais amado, os clássicos Sailor Moon e Yu Yu Hakusho. Em 95 surgiu a revolução chamada Neo Genesis Evangelion. Em 96 nossos sorrisos foram elogiados como resplandecente pela primeira vez com a estreia de Dragon Ball GT. Em 97 Berserk provou que muitas vezes uma animação de 20 anos atrás pode ser 1000 vezes melhor que uma atual. E nos 2 últimos anos do antigo milênio nasceram grandes clássicos dos animes como Cowboy Bebop, Sakura Card Captor, Hunter x Hunter clássico, Digimon e o sucesso sem precedente chamado Um Pedaço. Então, olhando assim, já dá para notar que apesar de terem vários títulos muito bons, ainda assim você consegue contar nos dedos de tão poucos que foram lançados. Mas apesar de no início dessa nova década a escassez de bons títulos não ser diferente, ainda assim essa década iniciava querendo mudar a indústria, mudar a comunidade otaku e também, por que não, mudar o mundo? Sim, meus amigos, em 2000 estreava o nosso querido Inuyasha. Tá achando pouco? Toma outro soco nessa sua cara. Pois também foi nesse ano que estreou o clássico Hajime no Ippo. Olha só quem vem aí também, os clássicos animes da TV Globinho, Hantaro, Digimon 2, E não podemos esquecer que, para a tristeza do bolso dos meus pais e a alegria do capeta, estreava em 2000 e Yu-Gi-Oh, meus amigos. Estamos diante de um dos maiores sucessos da nossa geração, e o anime foi um grande sucesso, mas muito disso se deve ao jogo de cartas, que na moral, nem os baús do LoL causam um vício tão grande quanto abrir os pacotes de cartas do Yu-Gi-Oh! Em 2001 caiu muita novidade na nossa comunidade. Quem não lembra do clássico Hellsing? O anime que protagonizava sempre aquelas publicações da galera do Facebook que odiava Crepúsculo. Somos os melhores vampiros. Fala, fadinha feia da puta! Let it up, meus amigos, pois também foi nesse ano que estreava o nosso querido Beyblade. Se no ano passado o financeiro dos meus pais foi quebrado pelo Yu-Gi-Oh!, em 2001 foi a vez das paredes da casa da minha avó sendo quebradas pela lendária Beyblade dourada de ferro devastadora de rebocos. Além disso, em 2001 tivemos o primeiro remake do anime dos Super Campeões. Como eu disse mais cedo, o primeiro anime já tinha 20 anos na época. E eles aproveitaram para fazer esse remake aí por causa do hype da Copa do Mundo que ia estrear no próximo ano. Ronaldo. Em 2001, nosso querido Mashima, o popularizador do poder da amizade, estreou a adaptação em anime do seu mangá Rave, o antecessor de Fairy Tail. E em 2001 nascia ele, o maior de todos, o lendário sonhador no presente e no futuro, indo aonde for. Digimon Tamer, meus amigos. E pra quem achava que não tinha mais nada ali, pau, o clássico Bible Black. Vem sentir a emoção com o coração pegando fogo, porque em 2000 estreava o nosso querido Digimon 4. Estreava também Full Metal Panic, mas nenhum desses dois se compara à estreia da lenda. Estou falando de ninguém menos que Naruto, meus amigos. Naruto dispensa apresentações, um anime único que você odeia e fala dos milhares de fillers e erros da animação da Pierrot, ou você ama de coração devido a ele ter passado para você alguma mensagem de força ou determinação. Sem dúvida nenhuma, esse foi o melhor lançamento daquele ano. 2003 veio bem modesto na quantidade, porém desumilde na qualidade. Além de ter lançado Animatrix, uma série de episódios de anime que explicava vários outros elementos do universo dos filmes do Matrix, tivemos um clássico da TV Kids, Full Metal Alchemist Clássico, e também tivemos um clássico da TV Globinho, Zatch Bell. Ah, meus amigos, quem não lembra desse? Esse aí é um dos meus favoritos. Zake, Rashilde, Jikedo, Zakeruga, Brauzaru e Balzakeruga. Até hoje eu sou os feitiços de cover.
Em 2004 a galera da escola ficou quente, meus amigos, porque foi esse o ano que o nosso querido Faraó passou o bastão para o seu sucessor, Yu-Gi-Oh! GX. E já que falamos de Yu-Gi-Oh! Por que não falar do filme dele que foi lançado nesse ano, Yu-Gi-Oh! O filme e a Pirâmide da Luz. Esse aqui eu lembro de ter assistido no SBT depois do filme do Scooby-Doo lá. Outro filme de anime muito foda que foi lançado nesse ano foi o filme do nosso querido Ninja Loirinho, Naruto e o Confronto no País da Neve. Em 2004 também vieram grandes títulos dos animes seinen, que é o gênero de animes do "tá vendo que tem sangue? Não é desenho de criança não, cara". Estreou Monster, estreou Gantz, que não lembra das pérolas da versão dublada. Professora? Sim? O Kurama tá de pinto duro. Mas nenhum desses seinen ousou ser tão ousado quanto o sangrento Elfen Lied. Com certeza Elfen Lied foi o primeiro xodó dos otakus pseudo-psicopatas e o dono de um dos primeiros episódios mais impactantes da história dos animes, velho. Inclusive, a título de curiosidade, Elfen Lied serviu de forte inspiração para a criação da 11, da série Stranger Things lá. Mas como nem tudo são flores, em 2004 também saiu aquela merda do anime de Ragnarok Online, que não tinha nada a ver com o jogo. Inclusive, um salve para os meus eternos companheiros de Frontera. E se em 2002 foi o ano de Naruto e 2003 o ano de Fullmetal, em 2004 foi a vez do nosso amado Bleach botar o pau na mesa. Inclusive dizem que ele vai voltar esse ano, né? Mas aí dizem, não deve nem data ainda. Coitado do carinha do canal da Bleach Brasil, velho. Aquele ali sofre. Depois de um 2004 cheio de títulos novos, 2005 veio mais calminho e não entregou tantos títulos assim tão memoráveis, sabe? Mas eles até que eram muito bons, como por exemplo Shakugan no Shana, a quinta série batendo forte aí, Blood Mais, Mushishi, Hashimitsu to Clover. Esse último aqui era o meu cafofo antes de eu conhecer o Sakura Soul. Mas estão sentindo esse cheiro no ar? São lágrimas, meus amigos. Pois em 2005 foi o ano que nosso querido Jun Maeda estreou um dos seus primeiros esbagaçadores de lágrimas, o anime Air. Finalmente chegamos nele, que talvez seja o grande ano da década de 2000 dos animes. Em 2006 nasceram grandes lendas do mundo dos animes. Sério, tinha anime pra todos os gostos. Por exemplo, já que estamos fazendo uma viagem no tempo aqui, teve um filme de anime muito foda chamado Tokyo wa Kakekuru Shoujo. Ai, meu Deus. Que era um anime onde a mina conseguia voltar no tempo sempre que ela tipo saltava e tipo se esbagaçava no chão. Nessa mesma vibe de vida cotidiana com o sobrenatural, temos uma das grandes febres da comunidade otaku, que foi o anime Haruhi Suzumiya. Eu não sou da época, então não entendo porque amavam tanto esse anime, mas meu Deus do céu, velho, esse anime era uma febre danada. Essa aí era a best wife da antiga geração, sabe? Continuando pelo gênero de vida cotidiana mais drama, NHK ni Yokuso. Esse aqui nem é famoso, nem é tão bom assim, sabe? Mas eu vejo ele como uma obra muito importante, sabe? O anime conta a história de um cara que é um hikikomori, um cara que, tipo, tem fobia social, ansiedade, que vive trancado no quarto, sabe? E nisso surge uma garota que estará disposta a ajudar ele a superar esse trauma. Eu falei bem por cima porque o tempo aqui não permite, sabe? Mas é uma história bem interessante, tem seus pontos de comédia, seus pontos que abordam ali temas mais pesados. E a mensagem que ele passou pra mim foi bem importante, sabe? De tipo, toma cuidado, caralho, senão tu vai virar esse filho da puta aqui. No campo do seinen tivemos grandes clássicos, Ergo Proxy, Black Lagoon e também uma das obras que até hoje eu não tanco assistir, o grande clássico dos animes Gore, Higurashi. Sério, eu não tanco assistir esse anime de jeito nenhum. Assistir esse anime é dar uma facada na minha sanidade, sabe? E eu já disse, velho, teve anime pra todo mundo. Teve o primeiro anime de Fate Stay Night, o primeiro anime de Gintama. E se você achou que Isekai é coisa da década passada, meus amigos, se você fala isso porque não conhece o clássico dos Isekais, Zero no Tsukai, mano. Esse anime misturava Caverna do Dragão, eit, romance, masoquismo e a grande febre da época que era a saga Harry Potter. E aí veio ela, a lendária temporada de outono de 2006. A comunidade otaku não estava preparada para as estreias daquele mês. Veio de uma vez só The Gray Man, Katekyo Hitman Reborn, Death Note e Code Geass. Imagina só tu presenciar a estreia desses títulos. Kira e Lelouch na mesma temporada. Na moral, a galera de 2006 deve ter levado o QI a um patamar jamais visto antes, sabe? Só que vendo a temporada indo tão bem, com tanta coisa boa, chegou um cara e pensou: que belo dia para criar Boku no Pico. Após 5 anos com o fim da batalha no Vale do Fim, a fase clássica do nosso menino da Tepayo é encerrada e ele passa o bastão para o anime de Naruto Shippuden. E já com esse retorno do anime, o diretor da Pierrot decide criar o maior clickbait da história dos animes. Naruto Shippuden é o filme, a morte de Naruto. Sério, todo mundo entrou em choque achando que o Naruto ia morrer nesse filme. E já que falamos de filme de 2007, não podemos deixar de falar do nosso querido Makoto Shikai. Sim, o cara não começou fazendo Kimi no Na wa, não. Seu filme nesse ano foi o clássico 5 cm por segundo
Segundo, nessa época Makoto ainda preferiu os finais melancólicos lá de desgraçar nosso psicológico. E já que falamos de Makoto e melancolia, qual o grande sinônimo desses dois nomes? Jun Maeda, o rei dos animes que fazem os otakus se esbagaçarem no choro, retorna nesse ano e traz um dos títulos mais amados pela comunidade, Clannad. Para provar que as pessoas podem mudar muito rápido, o mesmo cara que ano passado fez Boku no Pico, em 2007 veio e fez Dinossauro Rei. Existe fato mais curioso que esse, meus amigos? E eu te respondo, existe. Pois após fazer as pessoas desejarem a morte do protagonista por 11 semanas seguidas, School's Days entregou um dos finais mais traumatizantes da história dos animes. E a exibição do episódio final foi bem conturbada. Para você ter ideia, dias antes do último episódio ser exibido, ocorreu uma fatalidade no Japão. Uma adolescente acabou dando um fim à vida do seu pai usando de um machado ali. E para quem conhece o final de School's Days sabe que é uma vibe bem parecida, tipo nesse nível de ser macabro. E também para quem acompanha o mundo dos animes há uns anos, sabe que a indústria é sempre bem respeitosa com a exibição dos animes quando o país está passando ali por períodos bem traumáticos, sabe? Tipo quando teve o incêndio da Kyoto Animation, que Fire Force censurou o anime ali, com uma parte que tinha incêndio, em respeito às vítimas do incêndio, né? E também quando tem tsunami ou terremoto, eles também censuram os animes que passam esses acontecimentos aí. E por essa notícia ter chocado o país na época, eles optaram por adiar a exibição do episódio final de School's Days. E a título de curiosidade, ainda assim, o episódio final só foi transmitido com algumas censuras e formas bem curiosas. A primeira exibição do último episódio de School's Days foi transmitida em um teatro fechado, onde para você assistir você devia comprovar que tinha mais de 18 anos ali. E o episódio final transmitido na TV teve uma censura que até virou um meme depois, que os caras censuraram a cena final com a imagem lá, que consistia ali em uma imagem de um barco com a legenda "Belo barco". Japonês tem um humor, filho da puta, né? Obras que muitos de vocês devem conhecer e nasceram nesse ano: o melhor anime da história, Bakugan. Outra estreia que muitos de vocês devem ter assistido no SBT, o anime Blue Dragon. Em 2007 teve adaptação anime para as coisas mais inesperadas. Para começar, teve o anime de Devil May Cry, que inclusive é muito foda. Teve um anime de Romeo e Julieta, que tem uma história bem foda ali, não é tipo uma história padrão de Romeo e Julieta, sabe? Isso coloca ali vários elementos novos, magia, fantasia, plot twist. Em 2007 teve o anime do empoderamento feminino elevado ao mais alto nível, meus amigos, o nosso querido Claymore. E se é para falar de obra mais surpreendente de 2007, meus amigos, não podemos esquecer dela, que surgiu e perfurou os céus, Tengen Toppa Gurren Lagann. Na moral, até tô arrepiado aqui, porque puta que pariu, o anime é foda, um anime com traço único, personagens interessantes e profundos, trilha sonora. A trilha sonora, meus amigos, Libera Me From Hell está no meu top 10 de melhores trilhas sonoras dos animes, onde na história da humanidade tu já viu misturar música de ópera com rap, velho. E sem contar o último mega do anime, eu fui ver Tengen Toppa Gurren Lagann por causa dessa cena, velho. Como que um anime chega ao ponto de ter um robô maior que galáxias, pô? 2008 foi o ano de elevar o futebol para um patamar jamais visto antes, porque foi o ano do lançamento do nosso queridão da TV Kids, Inazuma Eleven, vulgo Super Campeões. Quem não lembra também de Soul Eater, que tem aquela abertura que, meu Deus do céu, velho, você repetia 100 vezes e nunca enjoava. E numa época onde Rias Gremory ainda não tinha surgido nos animes, quem reinava como musa dos eights era a nossa querida ET Bilu dos animes, Lala de Tolov-Hu. Se Zero no Tsukaima teve influência da febre do Harry Potter, então em 2008, com o lançamento dos nossos queridos Vampiros de Purpurina, inventaram de fazer Vampire Night, o crepúsculo dos animes. E aproveitando que estamos falando de vampiro e adaptação ruim, não podemos deixar de lembrar do crime que foi a adaptação em anime do mangá Rosário do Vampire. Transformar aquela linda história de romance naquela porra de... E já que é pra chorar nesse vídeo, pelo menos vamos chorar com coisa boa, né? Estamos vivendo uma época onde os animes de romance, vida cotidiana e drama estão em ascensão. E por isso em 2008 só vieram os brabos. Clannad After Story, vulgo Clannad Agora Tu Vai Chorar. Em 2008 a comunidade dos baixinhos finalmente ganhou representatividade no mundo dos animes, com a estreia do nosso eterno Toradora. Um mercador e uma raposa. Não, isso não é uma versão antiga de Tate no Yushi. Na verdade é o anime Okamito Koushiryu. E por último, mas não menos importante, em 2008 o nosso querido imperador Lelouch Britânia enfim conseguiu destruir e reconstruir o mundo que ele tanto desejou para sua irmã.
Em 2009, os criadores de Tekken Toppa, não achando suficiente o tamanho do último mecha do anime, pegaram e simplesmente aumentaram os mechas ao tamanho do universo, velho. Uma geração que chora por uma nova temporada de Noragami, não sabe como em 2009 sofremos por não ter uma segunda temporada do nosso eterno Saint Seiya The Lost Canvas. Em 2009 foi o ano que o poder da amizade ganhou enfim o seu maior representante. Fairy Tail estreou e fez todo mundo querer fazer tatuagem de fadinha e entrar pra guilda deles. Mas sem dúvida nenhuma, o maior lançamento de 2009 foi um dos melhores remakes de anime já feitos na história. Full Metal Alchemist Brotherhood, meus amigos. Esse remake é sem dúvida muito superior ao anime clássico, velho. Não só por seguir o original, como também pelo açougue filho da puta que já apareceu morto no anime. Respeita! E também teve Bakemonogatari. O anime lá do... Eu assisti, pô, eu assisti. É porque faz muito tempo que eu assisti, né? Aí eu não lembro direito, mas eu assisti, eu juro que assisti.